Produtividade. Hoje eu vou te trazer 3 ferramentas para melhorar a sua produtividade, para você conseguir fazer mais em menos tempo. Então eu vou te trazer aqui 2 aplicativos, que é o Todoist e o Notion, e além disso eu vou te mostrar a técnica do Pomodoro e como que eu faço para alinhar essas 3 ferramentas e ter mais produtividade. Então bora acabar de vez com a procrastinação. Fica comigo aí até o fim desse vídeo. Fala pessoal, Pena na área novamente, hoje para falar para vocês sobre produtividade. Vou trazer aqui 2 aplicativos, mais uma técnica, que é a técnica do Pomodoro, e como você faz para alinhar essas 3 ferramentas para ter um ganho de produtividade, ou seja, para conseguir produzir mais em menos tempo. Mas antes de mais nada, se você quer fazer parte comigo aí dessa jornada de conhecimento, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, deixa um like nesse vídeo para que ele se torne mais relevante e chegue a mais pessoas, e não esquece de ativar as notificações desse canal para saber sempre que eu postar algo novo, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa ver, o que é de fato produtividade? Produtividade, se você for procurar na internet, no dicionário, você vai entender que é a capacidade de produzir mais em menos tempo, mantendo a mesma qualidade. Para melhorar a produtividade, geralmente o que eu faço, isso não só como desenvolvedor ou não só trabalhando com TI, isso para qualquer área da sua vida, eu gosto muito de utilizar 2 aplicativos. Primeiro, o Todoist, que eu vou falar aqui. Segundo, eu uso o Notion, principalmente para anotações, para estudos, enfim, acho o Notion uma ferramenta fantástica, eu vou te mostrar aqui também exatamente como utilizar essa ferramenta. E por último, eu vou te mostrar a técnica do Pomodoro e como que eu faço para alinhar essas 2 ferramentas, esses 2 aplicativos, com a técnica do Pomodoro. O Todoist, você consegue acessar ele ou consegue fazer o download dele também e utilizar ele na sua máquina através do site deles, que é o todoist.com. Eu vou deixar tudo disponível aqui no fim do vídeo depois você consegue acessar esses links, beleza? Então aqui, ó, no site do Todoist, você consegue... você vê que tem um guia rápido aqui, é uma ferramenta muito para anotação mesmo, para lista de tarefas, mas é uma ferramenta bem completa, por isso que eu gosto de usar bastante ela alinhado com outras ferramentas. Então a primeira coisa que você vai fazer nesse cara, você pode já se inscrever aqui ou fazer o login. Eu vou fazer direto pela ferramenta para vocês verem e vocês conseguem utilizá-la de forma gratuita, tá? O nível de utilização gratuito dela já resolve bastante coisa, ou quase tudo que eu preciso, na verdade. Eu uso o modo gratuito dessa ferramenta. Aqui embaixo você tem o Baixe os Apps aqui, tá vendo? Ó? Então aqui você consegue fazer o download dele para sua máquina, para o desktop, ou também utilizar ele no celular, ou seja, você tem acesso tanto no desktop quanto no celular, ou através do próprio browser aqui você também consegue utilizar essa ferramenta. Então já na ferramenta, o que eu vou fazer? Eu vou me inscrever aqui. Bom, feito o login com a sua conta Google, você pode vir aqui e já acessar direto a aplicação. Então vamos lá, a primeira coisa que aparece para vocês aí é justamente o que você tem para fazer hoje. Então ele tem aqui alguns exemplos, tá? Adicionar uma nova task aqui. Eu acho que é bem legal você vir aqui nessa parte do Welcome, e ele tem algumas tarefas que você pode fazer aqui, justamente para entender um pouquinho melhor como funciona a ferramenta. Então, por exemplo, ele já coloca aqui para mim, ó, clicar nessa task para ver mais detalhes. Então você vem aqui, você consegue ver que você consegue colocar subtasks dentro de uma task, ou seja, você tem uma task principal, uma tarefa principal na sua lista, então você consegue vir aqui e colocar subtarefas para realizar e depois ir colocando aqui, ticando elas. Você tem aqui a parte de comentários também, onde você consegue incluir comentários sobre essa tarefa. Você consegue aqui adicionar uma nova task, tá? Através desse cara aqui, você vem e pode adicionar aqui um teste. Aqui você já tem algumas opções quando você faz essa adição de tarefa aqui. Primeiro, a questão de priorização. Se você já trabalhou alguma vez com produtividade, você sabe que você precisa priorizar algumas tarefas. Então ela tem alguns níveis de priorização aqui, desde P1, então você vai ver que é a prioridade 1 aqui, obviamente, tá? Até P2, P3 e P4. Então você tem essas 4 priorizações que você consegue fazer dentro de uma tarefa, tá? Então vou deixá-la aqui como uma tarefa prioritária, seria a primeira que eu tenho que fazer. E aí, na sequência aqui, você pode schedular essa tarefa. Então, se eu quero dizer que eu quero concluir essa tarefa amanhã, por exemplo, ele já coloca ali, ele já identifica a palavra, tá? Ou se eu colocasse para sexta-feira, por exemplo, ele já entende sexta-feira.
ele tem uma inteligência para poder trabalhar de acordo com o que você vai escrevendo, para você ter o menor trabalho possível dentro da ferramenta, tá? Além disso, você consegue colocar aqui ela dentro de um projeto específico. Então eu quero colocar ela dentro do projeto testes, mas o projeto testes não existe ainda. Eu posso vir aqui, clicar em criar o projeto testes. Vocês vão ver que ele já aparece aqui do lado esquerdo desse projeto e você consegue depois ir incluindo mais tarefas aqui dentro. Você vem e pode adicionar essa task aqui dentro, tá? Então quando você vier aqui dentro do inbox ou dentro do today, só tem essa tarefa, e dentro do upcoming você vai ver que você criou essa tarefa aqui, ó, teste de tarefa, tá bom? Então se você vier aqui, ó, e colocar uma teste 2, ele é de prioridade 2, esse cara aqui não é mais prioridade 1, e ele é uma tarefa para quarta-feira, tá? Poderia ter colocado aqui, por exemplo, só a abreviação do dia da semana. Também funciona para português, tá? Então você consegue vir aqui e colocar, eu vou incluir ele de novo dentro do projeto testes. O que é legal colocar dentro de projetos? Organização. Então você consegue organizar suas tarefas de acordo com os projetos que você está fazendo. Então isso fica muito mais prático. Ok, você tem outras opções aqui de personalização, tá? Por exemplo, tema. Eu gosto, aí opção minha, tá? Gosto de trabalhar sempre com tema escuro na maioria das aplicações. Até acho mais confortável para quem trabalha muito tempo. Então, tá vendo? Ele tem alguns projetos aqui. Outra coisa que você consegue incluir, labels. Então você vem aqui, está criando as suas tarefas. Vou criar agora um teste 3 aqui. Ele é uma prioridade P3 para sexta-feira. Vai ficar dentro de testes. E aí eu consigo vir aqui e adicionar um label. Posso falar que é uma tarefa qualquer aqui, tá? Acredito que a criatividade aqui é grande, né? Então, eu vou criar um label testes aqui, você pode utilizar esses labels depois. Então, vamos lá. Então, eu adicionei ele aqui. Você consegue perceber que ele já tem uma diferença de cor aqui por prioridade. Prioridade 1 é vermelho, prioridade 2 laranja, prioridade 3 azul. Se eu colocar aqui uma tarefa de prioridade 4, ele vai ter uma outra prioridade. Não faz muito sentido prioridade 4 ser para hoje, mas tudo bem. Aqui ele já incluiu dentro do projeto testes, porque eu estou dentro do projeto testes incluindo aqui, tá? Então, olha só. Prioridade 4 ele nem marca como nada. Se você vai ver que mesmo a data de hoje, né, sendo a data de entrega, ele vai acabar separando aqui ou organizando por prioridade. E isso você consegue definir aqui, ó. Organizar por data, por prioridade, ou alfabeticamente, ou você consegue aqui customizar a maneira como você vai organizar as suas tarefas aqui, tá? Então esse é o Todoist. Eu aconselho você vir aqui, novamente, né, no Welcome, cumprir todas as tarefas aqui, ele mostra como você consegue schedular uma tarefa, você consegue colocar alarmes nas suas tarefas, tá? Você pode vir aqui editar. Aqui dentro, ó, ele consegue colocar um reminder, porém o reminder é só para Pro. Eu não uso a versão Pro, eu uso a versão básica, então eu geralmente não uso reminder aqui, tá? Então você tem algumas outras opções aqui, né? De label, novamente, ó, também posso taguear esse cara aqui com o mesmo tag que eu coloquei aqui embaixo. Você pode mudar a prioridade aqui. Então você tem todas essas prioridades aí. Você clicando aqui na tarefa, você tem onde você consegue incluir as subtasks, ou seja, as subtarefas aí, né? Vou colocar aqui subtarefa 1. Aí eu consigo ir adicionando aqui, ó, várias tarefas, tá? E aí depois você consegue, quando for trabalhar dentro dessa tarefa aqui, ir organizando aqui. Ele acabou voltando aqui. Então você consegue ir aqui colocando quais você já cumpriu, por exemplo, tá? Para poder te ajudar a organizar, para poder ver quais tarefas você fez ou não. Então esse foi o Todoist. Eu falei bem rápido aqui sobre ele, talvez não tão rápido assim, mas tentei ser breve aqui. Eu acho que tem muito mais coisa que você pode entrar aqui nessa parte de tutorial dele aqui, do Welcome, e separar os seus projetos, criar os seus labels, criar os seus filters. Mas é uma ferramenta que para mim é prática, eu acesso tanto do computador quanto do celular. E principalmente porque eu chego aqui e posso falar, fazer lista, compras, tá? Ele é projeto casa, não existe, então ele já cria aqui na hora. Então assim, eu acho muito prática a ferramenta e muito fácil de usar. Então por isso que eu uso o Todoist.
Beleza? Esse foi o Todoist. Nós falamos um pouco aí sobre como você consegue organizar suas tarefas dentro do Todoist. E agora eu vou te vou te falar um pouco sobre o Notion, tá? O Notion eu já estou aqui logado nele. Ele é bem simples de fazer o login lá também, de baixar o aplicativo. Você pode também utilizar via web ou você pode utilizar via aplicativo na máquina ou no seu celular. A mesma coisa, o Notion também vem aí com Getting Started, onde você tem algumas tarefas básicas aqui que ele já te explica como você consegue utilizar essa ferramenta, tá? Então, eu também, de novo, aconselho vir aqui. Eu vou mostrar aqui algumas funcionalidades, mas eu acho que é legal vocês virem aqui e testar item por item que ele coloca aqui, ver os vídeos que ele coloca aqui, é muito interessante, ele é bem explicativo e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, o que é o Notion e como eu uso o Notion aqui nesse caso? O Notion eu uso muito para anotações, para tudo que eu vou fazer em relação a estudo, para tudo que eu faço em relação a projeto, as minhas atividades pendentes. Como vocês viram, eu uso o Todoist para colocar o macro ali, para colocar só o nome da tarefa. Se eu preciso de algum detalhamento aqui dentro, eu geralmente coloco dentro do Notion. Eu posso criar passo a passo aqui, anotar tudo que eu estou fazendo dentro de um projeto, por exemplo, ter documentado. Então, é uma ferramenta bem completa, é uma ferramenta incrível. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de uso dessa ferramenta. Eu vou aqui, posso adicionar uma nova página aqui do lado esquerdo, tá? Então, de novo, vou adicionar uma página teste. Aqui, quando você adiciona a página, você já tem algumas opções aqui de criar uma página com ícone, uma página em branco, você tem alguns templates dentro do Notion que você consegue já buscar aqui, tá vendo? Da parte de design, education, engineer, pessoal, colocar suas metas. Tem bastante template legal aqui dentro, que eu também acho que vale a pena você explorar um pouquinho mais aqui o que ele tem de template aqui e trazer isso para dentro do seu Notion e começar a utilizar. Acho que é bem válido, vai te ajudar bastante, tá? Tem toda a parte, aqui a parte do database eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Então vamos colocar aqui, eu posso colocar um ícone aqui, por exemplo, ele já vem com um ícone padrão, quando você clica em adicionar ícone. Então você vem aqui e pode colocar algum outro ícone qualquer, você pode colocar aqui uma página aqui atrás, tá? Ele já sugeriu essa página aqui, eu posso vir aqui e trocar. Eu posso subir um arquivo da minha máquina ou eu posso utilizar qualquer arquivo que ele já tem disponível aqui para mim como cover ali, tá? Então, como eu uso? Geralmente eu crio uma página, quando eu preciso de algo mais específico, eu vou atrás dos templates, eu olho os templates e vejo o que mais me agrada, mas como eu estou anotando, eu estou estudando para certificações, eu estou estudando alguma tecnologia nova, eu venho aqui, crio uma página desse jeito que vocês estão vendo e eu começo a anotar o que eu preciso. Então, eu faço as minhas anotações aqui seguidas umas das outras, tá? Então, o que acontece? Aqui você já tem algumas opções, tá? Você consegue clicar aqui e transformar esse cara, por exemplo, num H1, num H2. Você consegue já começar a melhorar, você consegue tabular esses caras que você tem aqui dentro. Aqui você consegue transformar ele em uma bullet list, por exemplo. Como eu falei, aqui dentro você tem um to-do. Aliás, qualquer coisa que você for fazer aqui, tá? Ele é bem intuitivo, essa ferramenta. Você coloca um barra aqui, você pode ter uma to-do list aqui também, ó. Tá vendo? Então, eu posso criar aqui as minhas tarefas, tá? Só que para mim, ele acaba se limitando aqui, eu não tenho muitas opções dentro dessa Todoist. Eu teria que criar uma tabelinha aqui dentro, criar alguns status e tudo mais. Nesse ponto, eu acho que o Todoist acaba me ajudando bastante. Mas você pode, de repente, utilizar só o Notion. Se isso aqui supre a sua necessidade, você vai utilizar só o Notion. Você consegue ter a sua lista de tarefas aqui também, ok? Além disso, dentro dessa parte que ele colocou como database, quando eu venho aqui embaixo, eu tenho várias coisas aqui, tá? Ele tem bastante função, bastante aplicação. Eu consigo criar uma tabela aqui dentro, você consegue começar a tabelar as coisas que você precisa aqui, você cria as colunas, os nomes. Além disso, você tem a opção de colocar aqui calendário, tá? Você consegue colocar um calendário, você consegue criar uma timeline, o que mais? Consegue colocar imagem, vídeo. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um vídeo. Então, ó, quando eu venho aqui, eu posso dar um Ctrl V aqui em um vídeo do YouTube, por exemplo, ele tem as opções aqui de eu colocar esse vídeo embedded na página. Eu geralmente não uso essa opção, mas criar uma bookmark me ajuda muito a lembrar que a anotação era aquela, que vídeo era aquele que eu anotei aqui durante o estudo, quando eu estava fazendo alguma coisa. Eu acho que é muito válido, tá? Então, assim, é bem completo, ele gera quase um blog aqui para você, dependendo do jeito que você vai escrevendo. Você tem muitas opções, conforme eu falei. Você pode vir aqui e duplicar, você tem como transformar ele em outro objeto, uma Google List, por exemplo, aqui para você colocar informações
aqui embaixo, tá? Então, ó, se você vier aqui, tá vendo? Então, assim, é outra ferramenta que eu aconselho usar, uma ferramenta que para mim me ajuda muito no dia a dia, principalmente na parte de estudos, onde eu consigo anotar tudo. Tudo que eu faço em relação a projeto, a desenho de solução, eu acabo criando uma página nova aqui, né? Obviamente eu tenho outros planos de trabalho aqui, e eu utilizo também o plano gratuito do Notion, eu acho que supre todas as minhas necessidades, e eu acho que vocês vão gostar bastante dessa ferramenta também. Então eu aconselho, baixa a ferramenta, vem aqui no Getting Started, olha tudo que ela faz, dá uma estudada boa na ferramenta, porque vale muito a pena. Se você procurar no YouTube também, no próprio YouTube deles, ou no outros YouTubers colocam aí algumas explicações, vale muito a pena conferir, dar uma olhada lá, porque é uma ferramenta fantástica para se trabalhar. Agora, falando um pouquinho sobre a técnica Pomodoro, tá? O que é a técnica Pomodoro? Né? O que consiste a técnica Pomodoro, caso você ainda não saiba, caso ainda não conheça essa técnica. A técnica Pomodoro é uma técnica utilizada para foco, para você ter foco naquilo que você está fazendo. A técnica Pomodoro, geralmente aí, conhecida mais pela figura do tomate aí, né? Tem um tomate que é aquele de cozinha, que na verdade é um cronômetro. O que você precisa de ferramenta para funcionar? Se você procurar na internet, você vai ver que tem alguns plugins para o Chrome, algumas extensões do Chrome que você consegue ativar o Pomodoro. E no celular tem também alguns aplicativos gratuitos aí que você consegue separar exatamente como funciona o Pomodoro nele. Então, como funciona a técnica em si? São blocos de 25 minutos com um intervalo de 5 minutos de descanso, tá? Então, o que acontece? Você vai focar 100% em uma atividade durante 25 minutos até o cronômetro tocar. Acabou os 25 minutos, você tem 5 minutos de descanso. O que é importante, nesses 5 minutos você precisa se distrair completamente daquilo que você estava fazendo. Você precisa tomar um café, sair do ambiente que você está. Você precisa realmente descansar a sua cabeça nesse tempo, para que você consiga depois voltar a ter foco nessas atividades. Então, como que eu alinho essas outras ferramentas, o Todoist ou Notion, com o Pomodoro? Principalmente no Todoist, eu anoto a quantidade de pomodoros, ou seja, eu estimo a quantidade de pomodoros que eu acho necessária para uma determinada atividade. Então, por exemplo, se eu quero ler um livro, ou se eu tenho um vídeo para gravar, ou se eu tenho alguma coisa para fazer, tento imaginar, eu penso o quanto de tempo eu vou gastar naquela atividade específica, e então eu pego e estimo isso em pomodoros. Se eu vou levar um pomodoro, 2 pomodoros. E tem outras atividades que são muito mais rápidas, que eu não vou levar 25 minutos para fazer. Vou levar 5 minutos, vou levar 10 minutos. Então eu clusterizo, eu junto algumas atividades menores e vejo quantas atividades cabem dentro de um pomodoro. Então eu faço essas atividades durante 25 minutos. O que é importante? Que você esteja totalmente focado nessas atividades que você está fazendo dentro desses 25 minutos. Ou seja, celular desligado, sem interrupções, sem chamadas. Eu gosto muito de reservar ou travar a agenda de trabalho para ninguém chamar naquele momento, porque parece ali que você está ocupado e você realmente está ocupado, então você precisa. O ideal é que você não seja interrompido. Caso você seja interrompido, o ideal é que você anote o que foi essa interrupção e comece a trabalhar para que isso não ocorra mais, tá? E aí, deu os 25 minutos, 5 minutos de descanso e volta novamente para um outro ciclo de Pomodoro. Importante, depois de 4 ciclos do Pomodoro, você precisa fazer um intervalo maior, de 15 a 30 minutos mais ou menos. Esse intervalo é para você fazer qualquer coisa, não relacionada com aquilo que você está fazendo, não fazer nenhuma atividade de trabalho nesse momento, para que você possa realmente tirar sua mente daquele foco que você estava, para depois produzir mais e melhor novamente. Então essa é a técnica do Pomodoro. Novamente, como que eu uso? Eu estimo quantos pomodoros eu preciso para cada atividade, ou seja, quantos ciclos de 25 minutos eu preciso para cada atividade, e executo elas seguindo aí a técnica do Pomodoro com cronômetro. É óbvio, se você está terminando uma tarefa ali, deu os 25 minutos, você não vai esperar um novo ciclo só para acabar mais 1 ou 2 minutinhos ali. Acho que é uma questão de bom senso aí. É mais para você ter uma noção de tempo ali, ou seja, a cada 25 minutos você foca em uma atividade, 5 minutos você fica sem fazer, beleza? Resumindo o que nós falamos aqui hoje então, 3 ferramentas para melhorar a sua produtividade: Todoist,
Notion para fazer suas anotações, Todoist para poder anotar suas tarefas e a técnica do Pomodoro junto com esses softwares para você poder melhorar seu foco, a sua performance nas suas atividades. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai ver que a sua produtividade vai aumentar muito e você vai começar a produzir muito mais em um tempo menor e com a mesma qualidade ou até com mais qualidade, porque você vai estar mais focado na sua atividade. Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje no vídeo sobre produtividade. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado para vocês, vocês tenham aprendido mais aí sobre algumas ferramentas de produtividade, sobre técnicas de produtividade. Comenta aqui embaixo para mim, me fala se isso te ajudou, se não te ajudou, se você tem outras ideias de uso dessas ferramentas e me fala aqui se você usa outras ferramentas para melhorar a sua produtividade, que ferramentas são essas que eu também quero aprender e quero poder melhorar, beleza? Muito obrigado para você que ficou comigo aí até o final novamente, obrigado para você que me acompanha. E não deixa aí de se inscrever nesse canal, não deixa de dar o seu like nesse vídeo para ele ficar mais relevante e ativa aí as notificações para você saber sempre que eu postar algo novo. Beleza? Muito obrigado, um abraço, valeu!